Dudu até, né, fala ali sobre a volta da realidade do VAR brasileiro, mas os gols foram bem anulados. O discurso, mais uma vez, coeso entre jogador e treinador. Os dois falam que a parte do Palmeiras que cabe agora é de achar um futebol mais encaixado para fazer gols que não sejam impedidos, Breler. E assim, isso requer um tempo ainda de treinamento, agora com duas peças que não estão mais nesse elenco. E eu imagino que pensando e projetando o dia 28, que é o jogo contra o Flamengo. Claro, é o principal compromisso do mês, desse início de temporada do Palmeiras, mas o Paulista, principalmente nessa fase, serve para o Abel fazer muitos testes. E hoje nem fez tantos, ali era mais o time que entrou em campo era o imaginado, a exceção do Jailson no lugar que poderia ser do Gabriel Menino, não houve uma grande surpresa no time. O Endrick já era uma bola cantada, pelo que fez no ano passado, um jogador que teve até oportunidade, batendo de fora da área, mas foi muito marcado, teve pouco espaço para jogar. Rafael Veiga ainda abaixo, desde que se machucou pela primeira vez, ainda não voltou com a mesma dinâmica. Então o Paulista e esse início de temporada é importante para ele retomar o melhor nível também. Então é um empate que precisa ser contemporizado. O Palmeiras teve oportunidades, criou, mas dizer que foi um grande jogo, não foi. Ainda muitos jogadores abaixo, fora de ritmo, mas ainda assim vejo que esse Palmeiras pode chegar competitivo e chegar com capacidade de fazer um jogo interessante contra o Flamengo na Supercopa. O Praz, ainda fora de ritmo é natural pelo tempo que voltou, né? E outra coisa que chama atenção na entrevista do Abel é em relação à quantidade de jogadores, 22. Ele tira os meninos da base, coloca como extras e deixa claro que ele não vai mudar a metodologia de trabalho dele pelas saídas. Ele precisa dessas reposições para poder dar a esses meninos o tempo de maturação que ele entende como necessário para colocá-los efetivamente no time. É natural, assim, o resultado influencia muito em qualquer avaliação assim, externa, né? Torcedor, mas o Abel tá correto, porque e da resposta desses pontos chaves que a gente falou já, do volante, do Dudu de repente vindo para dentro, quem vai ocupar a vaga do lado de campo, isso tudo vai moldar o Palmeiras e as contratações que possam vir a ser feitas. É curioso, né? Porque quando a gente pensa em Flamengo e Palmeiras para a temporada e para a Supercopa, eu acho que as avaliações são diferentes de onde vai estar cada clube, cada time principalmente. O Abel tem ali o conhecimento necessário para armar uma equipe para esses 90 minutos. O Flamengo tem um elenco mais forte, mais pesado nas peças de reposição. Para a Supercopa, o que pesa mais? Eu acho que o Abel sai um pouco na frente por conta do conhecimento do elenco. O dia a dia. O Vitor Pereira conhece o elenco do Flamengo pelos enfrentamentos que teve quando treinava e quando dirigia, né, a equipe do Corinthians. Isso também pode te ajudar, né? Eu estava pensando aqui, isso também pode te ajudar, porque você enfrentou o Everton Ribeiro, ele enfrentou o Everton Ribeiro, ele enfrentou a Arrascaeta, ele estudou esses jogadores para poder enfrentá-los. Então agora, eu estudei, eu sei suas características, agora eu vou aproveitar para ver se de fato isso eu posso jogar a meu favor nesse sentido, né? Jogar contra o Palmeiras. O Abel tem essa pequena vantagem por conhecer o elenco, mas ao mesmo tempo perdeu dois jogadores importantes, que eram dois jogadores que, por exemplo, o Scarpa tinha bola parada, o Scarpa tinha a maioria dos escanteios, né? O Scarpa batia, então tinha escanteio curto, escanteio trabalhado, escanteio com dois ali curtinho, tinha bola parada, tinha o improviso não, né? Os movimentos dele por dentro, tinha todo um mecanismo já automatizado com o Danilo. O Abel precisa encontrar esse meio campista para dar esse equilíbrio, para consequentemente melhorar o ataque. Então tem esses pequenos desafios, mas ele está à frente por conta do conhecimento da equipe. O Vitor Pereira, eu acho que pode dificultar a vida do Abel, primeiro por ser um bom treinador. Eu acho ele um bom treinador. Depois, pelos enfrentamentos que teve, o conhecimento adquirido frente à equipe do Flamengo. O problema é criar uma coisa que você pensa, como o Praz estava nos explicando sobre teoria e prática, né? Na teoria eu tenho um time formado já, mas na prática esse time não dá liga, então eu tenho que experimentar. Por isso que acho que ele acelerou o processo para colocar o time titular para jogar amanhã. Para ele entender como é que vai funcionar, para dar o ritmo certo, porque ele sabe da responsabilidade que é o jogo contra o Palmeiras.
mas eu acho que ele ainda pode equilibrar ele pode tirar essa distância que existe entre Flamengo e Palmeiras por conta das peças que estarão no banco do Flamengo. Era isso. Aí o Flamengo pode superar o Palmeiras. Era isso, para o fã de esporte que estava curioso sobre a teoria de Fernando Praz. Ela tem a ver com o Palmeiras conseguir jogar também para a temporada. Claro, a gente sabe, é uma característica. Foram 23,1% de aproveitamento nos cruzamentos. Ainda é um aproveitamento baixo para o que a gente já viu em outros momentos desse Palmeiras. Mas essa bola aérea, ela sai para vocês como uma funcionalidade para o jogo do Palmeiras, ou tem mais a ver ainda com a falta de ritmo, com estar voltando, com a construção ser mais complicada do que de repente usar esse recurso de uma volta de temporada? Dani, eu acho que vai depender muito do que o adversário possibilitar ao Palmeiras. Por exemplo, se o Palmeiras for bem marcado por dentro, como o São Bento fez hoje, de diminuir bem os espaços por dentro, fechar bem, é natural que você procure os lados do campo e isso consequentemente vai te levar a fazer os cruzamentos, né? Então depende muito daquilo que o adversário vai proporcionar e a forma como o Abel posicionar a sua equipe. Como eu falei aqui, em termos de características, se você tem o Dudu por dentro, você vai ter um jogo curto. Um jogo que você pode ter uma aproximação, 2 contra 1, né? Aquela tabela, o Dudu, uma jogada individual. Se você tem o Veiga já não é esse jogador. O Veiga já é o jogador de dar o tapa para os lados e poder e entrar para finalizar ou ficar ali na frente da área para poder pegar uma finalização. Ele passa e se posiciona para receber de volta. São características diferentes. Então, assim, depende muito, como eu falei, da forma como o adversário vai se armar, né? E aí como o Abel vai transformar a sua equipe, ou vai tirar o melhor dos seus jogadores para poder sair dessa marcação. Muitas vezes, por exemplo, hoje não foi desespero, né? O Palmeiras tentou jogar pelos lados do campo e é natural, você tem a liberdade de poder fazer os cruzamentos. Se você tem bons jogadores, você tem que aproveitar. É que teve muito erro técnico hoje, né? Mas é o primeiro jogo, mas se você lembra ali, é só pegar as imagens, você vê, tem 3, tem 4, tem 5, tem 4 jogadores finalizando. Tem o Navarro, que é grande depois que entrou, o Gustavo Gomes estava entrando na área, o Murilo estava entrando na área, o Jailson também, né, enquanto esteve no jogo, também procurou entrar um pouco na área. É natural, por ser o primeiro jogo. Sim. Mas eu acho que assim, ao longo, no decorrer do ano, acho que o Abel vai entender, esse time vai encaixar melhor, vai ganhar um pouco mais de ritmo de jogo, os mecanismos serão automatizados, então é aquela coisa de pega na bola,